É, Oi, esse vídeo aqui é um vídeo especial, vai ser um vídeo diferente do que eu tô acostumado a fazer. Não reparem na minha cara não, de olheira, porque eu não durmo direito há muito tempo. E eu resolvi fazer esse vídeo agora porque exatamente essas coisas têm me incomodado. E eu tenho visto um padrão acontecer e eu preciso mostrar pra vocês o que realmente está acontecendo. Eu tenho visto na internet, nesses grupos, muitos grupos fajutos, na verdade, estão ali só para denegrir a palavra, e muitas pessoas vêm ali e afirmam, dentro da concepção delas, que Deus é machista, que o Criador, que a Bíblia é machista, que as Escrituras é machista, que a mulher ela é um objeto, enfim, tem muita coisa em cima disso. E eu vou dizer que as pessoas que têm essa visão, elas é que pensam assim. Elas é que são assim, não é o que está escrito. Por isso elas vêm, porque é o espírito delas que está interpretando. É a própria visão dela. E eu quero esclarecer um texto que é muito mal colocado e muito mal interpretado pelas pessoas, que é um texto de Paulo lá em 1 Coríntios 14, que diz assim: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem os seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Bem, nós não sabemos até que ponto esse texto pode ter vindo a ser adulterado por quem traduziu e interpretou segundo o seu espírito também machista e tinha uma visão fechada com relação ao que o Paulo quis dizer. Mas olha só, as coisas vão acontecendo que mostra de verdade como Deus age. O que tem acontecido é que nesse meio dessa confusão toda de pseudo-evangelho, esse monte de doutrina nova que tem surgido, essas pessoas que querem abarcar, aproveitar de uma situação para rebanhar pessoas por, em detrimento desse caos religioso que está acontecendo. Então, muitas mulheres estão ali sedentas, estão ali procurando a palavra, procurar conhecimento. E o que está acontecendo? Elas estão vendo no meio de um tiroteio. E nesse meio de um tiroteio, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo começa a falar diretamente com elas. E elas se sentem incomodadas e quando elas veem alguém que parece um pouco mais sábio sobre o assunto, elas procuram essas pessoas particularmente para conversar sobre o assunto. Mas aí é que tá, sabe o que tem acontecido? Esses homens que se dizem santos, na verdade o que eles têm feito é aproveitado da situação e tentado abusar dessas mulheres. Eles não têm respeito por elas, nenhum tipo de respeito. E eu estou cansado de ver isso nesses grupos. Essa falsidade, essa cara escondida. Sabe, uma das coisas que é ensinada na igreja, e eu aprendi assim quando eu fazia parte das denominações, é que nós devemos fugir da aparência do mal. Na verdade, isso aí é uma outra mentira contada. Porque o que as igrejas, não vou nem chamar de igreja, de denominações instituem? Que a mulher deve aconselhar a mulher, o homem deve aconselhar o homem. Mas eu não vejo isso em Atos, eu não vejo isso em Paulo. Paulo evangelizou e converteu uma mulher. Pedro, as mulheres ajudavam na obra. E quando uma delas faleceu, chamado Dorcas, a comunidade inteira se moveu e trouxe Pedro para tentar ressuscitá-la. E Pedro a ressuscitou porque aquela mulher era um exemplo para a comunidade. Porque ela ajudava o necessitado com com a sua própria finanças. Ela visitava os enfermos, ela fazia exatamente aquilo que Cristo instituiu através da sua doutrina. Entendeu? Então, elas faziam isso. Então, eu não vejo isso em nenhum contexto. Mas a malignidade do homem cria isso, tá? Por quê? Porque eles não estão impelidos pelo Espírito. É por isso que Paulo, em outro texto em Colossenses, ele diz: essa questão de não prove, não toque, não manuseie, isso tudo parece aparentar piedade, mas no fundo elas não têm poder nenhum sobre os desejos da carne. E é exatamente por isso que os homens inventaram esse tipo de doutrina, inventaram esse tipo de situação.
E eu vejo isso acontecendo aqui dentro desses grupos. Essa falsidade não mudou absolutamente nada. Mas olha só como Deus age. Essas mulheres, elas não caem nesses enganos mais, porque é o Espírito de Cristo que está falando com elas e está incomodando, e elas estão procurando particularmente alguém para as instruir, para saber se aquilo realmente faz parte da verdade, se o que elas estão sentindo e entendendo através do Espírito faz conexão com a sã doutrina. Só que elas procuram homens que aparentam piedade, aparentam santidade, mas não, são iguais ao velho homem e a muitos outros líderes. Aí. Então o texto de Paulo está falando exatamente isso. Paulo fala às vezes com dureza é porque existia algum problema lá. Então se existiu algum problema aqui, ele não relata se existiu, então ele está sendo mais duro e mais enérgico com isso. Mas ele não está proibindo. Entendeu? Ele não proíbe, simplesmente ele orienta. Sabe por que Paulo orienta? Porque ele sabe exatamente como o Espírito Santo age. Ele sabe que o Espírito agindo na mulher ia fazer com que ela procurasse o seu marido e conversasse. Aí você me pergunta por que essas mulheres não procuram então seus maridos para conversar sobre esses assuntos? Bom, a maioria delas nem casadas são. E as que são casadas, o que acontece? Os maridos estão passando pela mesma situação, dúvidas e mudança de paradigma e de mentalidade que nem a esposa. Por quê? Porque a sã doutrina não é mais ensinada. Há mais de séculos ela não é mais ensinada. Ela foi substituída pelo evangelho dos homens. Vários evangelhos denominacionais que existem hoje. Isso está caindo por terra, isso é fato. Então, o que acontece? Elas vão procurar alguém, porque o Espírito as impele. E Paulo sabia disso, por isso Paulo escreveu esse texto, que foi mal interpretado e muito mal traduzido, convenhamos, porque a realidade está mostrando isso. As evidências, os fatos estão mostrando isso, tá? Só que elas não caem mais nessas lábias, entendeu? Elas estão procurando o quê? Confirmação do que está acontecendo com elas é de fato o Espírito de Cristo que as está instruindo, porque homem nenhum instrui ninguém. A própria palavra diz isso. É o próprio Espírito que instrui. Então veja bem, falar que a Bíblia, que as Escrituras, que Deus é machista, não. Os homens são. E por que eu estou fazendo esse vídeo agora e não depois que passou o Dia Internacional da Mulher? Porque eu não acredito num dia único, especial e separado para a mulher. Na verdade, eu não encontro isso em lugar nenhum. Até mesmo porque, para o Criador, todos os dias são dias das mulheres. Elas são especiais para ele. Tanto é verdade que elas estão sendo as primeiras a despertarem e vir com força no verdadeiro evangelho e não se submeter a mais esses enganos, a homens com aparência de piedade e de santidade, que tentam, na verdade, se aproveitar achando que elas são frágeis. Elas não são frágeis. Elas não estão fragilizadas coisa nenhuma. Elas estão só querendo confirmação e aprender mais. E vocês estão agindo que nem tolos. Porque na concepção de vocês, o não prove, não toque, o não manuseie, ainda está aqui na mentalidade. E vocês escondem isso atrás de palavras bonitas. Eu estou fazendo isso porque eu estou cansado de ver isso nas redes sociais e cansado de ver mulheres sedentas pela verdade reclamarem disso e desanimar diante dessas coisas. Isso tem acontecido muito, tá? Então, vejam bem, não existe dia especial. Na verdade, isso é uma forma que os pagãos faziam na antiguidade também. Eles separavam um dia especial para comemorar um feriado como uma forma de limpar a barra, a consciência deles. Consegue entender? Eles faziam isso. Eu não achei nenhum relato histórico de que existia na antiguidade um dia único dedicado à mulher. Mas provavelmente sim. Mas o porquê que existe esse dia hoje? E foi criado justamente por homens que um dia abusaram das mulheres. Na verdade, é uma forma de tentar livrar a sua consciência. Uma forma de livrar a barra. Então, se criou esse dia das mulheres. E eu não
aproveito esse vídeo para dizer isso. Para o Criador, todos os dias são dias das mulheres. Não existe um dia único. E a gente vê isso logo com Cristo ali nos evangelhos. Você vê que as primeiras seguidoras ali, quem sustentava ele, o evangelho dele e o povo ali, eram as mulheres. Elas eram em maior número. Os homens só vieram muito depois. E olhe lá, capengas, as mulheres tinham muito mais sabedoria do que os homens. Então não venham dizer que nós somos superiores a elas. E não venham dizer, confundir submissão com escravidão, porque na verdade o que a humanidade tentou fazer com a mulher foi transformar ela numa escrava, num objeto, né? E Deus sempre foi contra esse tipo de coisa. Então eu aproveito para mostrar isso aqui para vocês e parem de agir que nem idiotas que ficam tentando aproveitar. Isso não cola mais. Esses dias acabaram, tá? Tudo que está oculto está sendo revelado. E vou te dizer, as mulheres estão muito mais à frente do que vocês, homens que se dizem sábios, que se dizem possuidores da verdade, que se dizem pessoas santas, puras, com essa doutrina fajuta, quando não são arrogantes, quando não são brutos, estúpidos com elas, quando elas procuram ajuda e vocês tentam expô-las, indo lá no perfil dela para procurar uma falha de caráter, para acusá-las no perfil, no privado, né? Pessoas que se acham santas e puras, quando não é assim, são homens que tentam aproveitar dessas mulheres, que muitas vezes estão fragilizadas, sim, mas essa fragilização é por causa das tribulações que elas estão vivendo e dessa confusão em tentar entender o que está acontecendo na mente delas, e vocês tentam aproveitar disso. O dia de vocês está contado. Arrependam-se desse tipo de prática, enquanto ainda é tempo. E esse texto de Paulo fica para reflexão. E aproveitem tudo o que foi dito aqui e retenham o que é bom.